Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, nesse dia ensolarado, para fazer o melhor e entregar o melhor para você que está aí do outro lado. Estamos iniciando o nosso programa Gente da Gente. E o nosso programa ele tem por finalidade falar um pouquinho sobre os personagens da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos um personagem importante também da Bíblia Sagrada, mas vou deixar para o meu colega aqui de trabalho. Então, veja comigo quem é o nosso personagem de hoje. Eu vivi junto com o mestre. Ele passava pelas cidades de Cafarnaum, de Belém, de Nazaré e os milagres aconteciam. Eram situações marcantes. Minha mãe, Maria, e meu companheiro ali que passava por todas as situações comigo e a gente fez algumas viagens. Meu grande parceiro Barnabé, que também andou com Paulo, o apóstolo Paulo. Eu tive a oportunidade de observar o que Jesus fazia em cada uma daquelas situações, eu pude transcrever. Um dos livros da Bíblia, eu tive a oportunidade de escrever. Embora eu não coloquei meu nome naquele livro, mas no livro de Atos, está lá mencionando a minha trajetória, um pouco da minha participação nessa história. Foi uma fase fantástica. Estar junto com Jesus, sendo um dos seus seguidores e depois continuar essa obra. Prazer. Eu sou Marcos. Bom, então vocês puderam observar conosco, né? O personagem de hoje é Marcos. É também conhecido como João Marcos, filho de Maria, né? Uma das Marias da Bíblia Sagrada, aquela que é relatada lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro estava preso entre 16 ali soldados e a Bíblia Sagrada relata que Maria então começa a interceder conjuntamente com toda a igreja para que Pedro então viesse a ser solto daquele cárcere. E foi, realmente foi. Mas nós não vamos falar da mãe dele, não. Vamos falar do próprio Marcos, o evangelista, um apóstolo, um homem de Deus, um cooperador do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Um homem que veio para cooperar com Barnabé, com Paulo, com Pedro, e realmente não só era o primo de Barnabé, mas um grande cooperador do apóstolo Paulo e também Pedro. E realmente ele fez ali a diferença, ao ponto do apóstolo Paulo, em uma das suas missões, porque Paulo ele fazia lá as suas missões, era missionário. A Bíblia relata que ele sentiu falta de quem? De Marco, chegando a dizer até que Marcos era útil para o ministério. Como também, vamos declarar que quantas são as pessoas que nós também sentimos essa falta, por ser útil no ministério. E talvez eu estou expressando agora, talvez ao seu coração, talvez falando com você mesmo, exatamente você que se sente inútil, que se sente uma pessoa distante, longe, uma pessoa incapaz, infeliz, inconstante, uma pessoa que não merece, mas muito pelo contrário, você também é um escolhido de Deus. João 15,16, a Bíblia relata, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, como também a Bíblia nos ensina que é melhor serem dois do que um, porque melhor paga do seu trabalho. E quando Marcos, ele se atrelava ali, estava lado a lado, cooperando para o crescimento do ministério, da obra do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, a gente também entende que nos dias de hoje é importante nós termos ali pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão somar, porque a obra de Deus ela precisa de cooperadores. E Marcos foi um cooperador do Evangelho, foi um evangelista, E nós sabemos que para se fazer também a obra do Senhor, precisamos destes evangelistas, de quem pregue a palavra, de quem fale, do Evangelho, do verbo vivo, do reino de Deus, porque o Senhor ele nos orienta a pregar em tempo e fora de tempo. Mas quando temos um cooperador, a coisa se torna mais prática, mais fácil. Isso é verdade.
Porque você há de convir comigo que quando a gente fala, né, melhor serem dois do que um, isso é fato. É melhor que eu esteja ao lado de alguém, porque se eu cair há quem me levante, do que eu faça, né, ou venha fazer ou realizar a obra a sós. Sozinho. O próprio Deus, desde Gênesis, ele olha para o homem e diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, dar-te-ei uma adjutora. Ou seja, uma pessoa idônea, apta, capaz, que esteja diante, né? Ele falava isso para o próprio Adão, olha, eu vou lhe dar uma mulher que esteja diante, não distante. Ou seja, o cooperador, ele precisa cumprir esse papel. Estar sempre diante, não distante, porque é sobre isso que estou falando. Que, aliás, daqui a pouquinho eu vou até compartilhar uma mensagem com todos vocês que está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E vou estar relatando sobre este versículo com todos vocês. Por quê? Porque Marcos, ele tinha esse papel, ele tinha essa missão, ele cooperava, ele era um evangelista nato. E realmente o mais importante de tudo isso é ver Paulo dando testemunho de Marcos. Sentindo falta, né, do trabalho, da maneira como Marcos ele fazia. E assim também, nos dias de hoje não é diferente. Precisamos de pessoas que colaborem, pessoas que vejam, né, a necessidade do corpo de Cristo. Eu me lembro de José de Arimateia, um homem que a Bíblia relata, né, um senador, mas que a Bíblia relata que ele soube guardar o corpo de Cristo. Ou seja, os cooperadores, os evangelistas, também são aqueles que bem muito sabem guardar o corpo de Cristo. Guardar ali a palavra em si, propriamente dito, o nome de Jesus. Porque é sobre isso que eu venho falar aqui nessa hora, nesse momento. Mas por que isso? Porque precisamos ainda de cooperadores, pessoas que venham fazer a diferença. E nós vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes eu quero chamar um break e logo estaremos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. Hoje estamos falando de um dos personagens da Bíblia Sagrada chamado Marcos. Também conhecido como João Marcos, filho de Maria, apóstolo, um homem abençoado, evangelista, que ajudava bastante os apóstolos da Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Paulo, apóstolo Paulo, foi um grande auxiliador, cooperador, ajudador. E olha, o primeiro bloco eu falava sobre a cooperação. De nós podemos cooperar com os nossos pastores, líderes, cooperar com Jesus, com o reino de Deus. É verdade. E para isto precisamos de pessoas como Marcos da Bíblia Sagrada. O homem que esteve ao lado, né, de Barnabé, apesar de ser o primo, né? Marcos sendo primo de Barnabé, mas ajudou a Barnabé, ajudou a Paulo, como também ajudou a Pedro. E também precisamos, né, de ajudadores, colaboradores e cooperadores para que a obra, para que o reino de Deus cresça. Nós precisamos de pessoas assim, como Marcos da Bíblia Sagrada. E eu então chamo a sua atenção. Às vezes o Espírito do Senhor já despertou a você que está aí do outro lado para se tornar um cooperador, um mantedor da obra sagrada, uma pessoa que vai resguardar o corpo de Cristo. Eu dava até mesmo exemplo no primeiro bloco de José de Arimateia, que foi o único que pensou em resguardar o corpo de Cristo. E nós precisamos de colaboradores assim, pessoas que vão enfatizar o reino de Deus, pessoas que vão somar, vão cuidar, vão realmente colaborar e corroborar para o crescimento do Evangelho, porque muitos são chamados, diz o Senhor, poucos são os escolhidos. E olha, o que mais me chama a atenção, e eu vou compartilhar com todos vocês aqui no livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 11, é quando Paulo vai dizer da falta que ele sentia desse homem chamado Marcos. E ele falava, olha, Marcos, ele me é útil para o ministério, então chame a Marcos. E ele falava isso para Timóteo, e eu estou falando isso para você que está me assistindo agora. Você também é útil para o crescimento dessa obra, então comece a pedir a Deus, Senhor Deus,
Fala o meu coração, né? Porque eu sei que também fui um escolhido do Senhor, fui um chamado do Senhor. É verdade, você realmente foi chamado, foi escolhido antes mesmo de você ter sido gerado, antes do teu nascituro. É como o Senhor falava para Jeremias: Jeremias, te escolhi desde o ventre de tua mãe, te chamei e as nações, Jeremias, te dei por profeta. Ou seja, Marcos, ele tinha esse chamado. Você também tem um chamado de Deus. Ah, pastora, mas eu não sinto que eu tenho que estar ali ao lado de um líder como Paulo, né? Paulo foi um grande apóstolo, um homem que escreveu vários livros da Bíblia Sagrada, um grande homem de Deus, mas você pode cooperar de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas de que forma, pastora? Dá uma dica. Dou sim. Às vezes, talvez ali, com seu joelhinho no chão, trazendo ali, né, a memória de Deus, vidas, lares, famílias, sendo um intercessor. Marcos, ele não era um intercessor, mas ele era um evangelista direto. Ele colaborava, ele corroborava para o crescimento do Evangelho de Deus. Falando em crescimento, olha que coisa fundamental e interessante que Paulo vai relatar aqui a Timóteo e vai chamar a atenção de Timóteo com relação à vida de Marcos, ou João Marcos, filho de Maria. Olha o que diz aqui, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo de número 11, diz assim: só Lucas está comigo. Olha o que Paulo vai pedir agora. Toma Marcos, isso era um pedido de Paulo para Timóteo, acerca de Marcos. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que coisa linda, meus irmãos, ver Paulo dando testemunho de Marcos aqui. Olha, que possamos encontrar pessoas que vão falar bem, né, de todos nós, porque para falar mal a gente encontra vários, não é verdade? Agora, para falar bem, como a gente vê aqui o exemplo de Paulo, né, falando, olha, ele me é muito útil. Então ele não era só útil, mas ele era muito útil. Que você seja muito útil também para o seu pastor, para a sua liderança, para a equipe de fé da sua igreja. Que você seja muito útil principalmente, né, no que diz respeito ao nome de Jesus, porque Jesus quer lhe usar. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Ele quer fazer de você uma ponte para outras pessoas, assim como Marcos, ele era um grande evangelista e se tornou uma ponte para muitas pessoas, um colaborador do evangelho. Que você seja muito útil também, não sendo parede, impedimento, divisão ou divisórias, né, na vida de ninguém, mas uma ponte, um acesso, uma porta de acesso para a vida de muitas outras pessoas. Bom, eu quero chamar aqui agora, como é que seria, tá? Acompanhe comigo, não saia daí. Como é que seria o Marcos nos dias atuais, nos dias de hoje? Acompanhe comigo e daqui a pouquinho nós voltamos para essa palavra de fé. Eu trabalho numa universidade e o meu chefe é um grande pesquisador, é um doutor em ciências sociais e ele gosta muito de trabalhar com as pessoas, ver a evolução, conhecimento, crescimento, desenvolvimento de cada um. E eu tô ali. Eu registro tudo. Pude perceber e aprender muito numa pesquisa que foi feita para saber o que deixa as pessoas mais felizes. Outro foi como pode alguém que não podia andar voltar a andar, como ela se sente. Eu vi tudo isso. Tive a oportunidade de escrever um pouco sobre essas pesquisas do meu chefe, do grande pesquisador, para outros universitários poderem ler. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa acontecer. Eu também pude fazer algumas viagens. Tinham vários outros que queriam falar sobre essas pesquisas e eu estava ali, do lado, acompanhando. Prazer, eu sou Marcos, nos dias de hoje. Bom, então vocês puderam acompanhar comigo como seria o Marcos nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, você se identificou aí do outro lado com alguma coisa? Porque hoje
Eu estou tirando aqui um trechinho de 2 Timóteo 4, verso 11, falando da importância de nós termos um cooperador na obra, no evangelho, no ministério. E isso é fundamental, porque, né, como já diziam os mais antigos, uma andorinha não faz verão sós, não faz. Precisamos de colaboradores sim, né? A união, ela ordena a bênção de Deus. É melhor serem 2 do que 1, porque melhor paga de seu trabalho. E olha, a minha palavra e efeito para você é: não seja um fujão. Não seja um fujão, não. Seja aquele que vai se posicionar como Marcos e vai levar o evangelho adiante ao lado de vários apóstolos que estão por aí fazendo e cooperando para o crescimento do evangelho e obra do Senhor. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima.